Você sabia que os eventos que estamos vivendo hoje podem ser muito mais do que coincidências? Desastres naturais, pandemias, conflitos globais. E se tudo isso já estivesse previsto há milhares de anos? Sim, estamos falando das 10 profecias bíblicas que estão acontecendo agora. Isso mesmo. Profecias que pareciam distantes estão se cumprindo diante dos nossos olhos e o impacto delas é maior do que podemos imaginar. Neste vídeo vamos explorar juntas essas profecias, conectando cada uma delas ao que está acontecendo em nosso mundo hoje. Mas cuidado, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o presente e principalmente, o futuro. Afinal, os sinais estão claros para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então fique comigo até o final, porque essas revelações são preciosas e podem transformar sua perspectiva. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que, como este, tem o propósito de abençoar sua vida e abrir seus olhos para as verdades da Palavra de Deus. Vamos juntos mergulhar nesse assunto poderoso e descobrir o que as Escrituras têm a nos dizer. Os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são, sem dúvida, uma das imagens mais fascinantes das Escrituras. Representando conquista, guerra, fome e morte, eles personificam forças que já vimos em ação ao longo da história, mas que hoje parecem estar mais presentes do que nunca. O cavaleiro do cavalo branco, frequentemente associado à conquista, é descrito como alguém que saiu vencendo e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Isso faz você pensar em como nações e ideologias tentam constantemente dominar o mundo, seja por meio de guerras silenciosas ou disputas tecnológicas. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, traz consigo a guerra. Ele é o que tira a paz da terra, permitindo que os homens se matem uns aos outros. Apocalipse capítulo 6, verso 4. Basta ligar o noticiário. Conflitos armados, tensões políticas e batalhas travadas até mesmo nas ruas de grandes cidades refletem essa realidade. E não estamos falando apenas de guerras físicas, divisões ideológicas e sociais também se encaixam aqui. Você já percebeu como a paz parece estar cada vez mais distante, até mesmo entre famílias? Depois vem o cavaleiro do cavalo preto, carregando uma balança em sua mão, Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Ele simboliza a fome e a desigualdade, algo que infelizmente, não é difícil de reconhecer em nossos tempos. Enquanto uns desperdiçam alimentos, outros lutam por uma única refeição no dia. Os altos preços e a escassez de alimentos em várias partes do mundo são sinais claros de que essa balança está desequilibrada. Será que estamos preparados para lidar com a crise alimentar que está por vir? O 4º cavaleiro no cavalo amarelo pálido, representa a morte e o inferno que o segue. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Ele é um lembrete sombrio da fragilidade da vida. E se analisarmos, doenças, pandemias e desastres naturais têm causado um número impressionante de mortes ao redor do mundo. O medo da mortalidade não é apenas físico, mas também espiritual. Isso nos faz refletir: será que estamos prontos para enfrentar o que esse cavaleiro representa, ou ainda ignoramos os sinais ao nosso redor? Curiosamente, esses cavaleiros não aparecem de forma isolada. Eles trabalham em conjunto, criando uma cadeia de eventos que afeta toda a humanidade. Uma guerra leva à fome, à morte, e tudo isso está interligado à conquista, seja territorial, ideológica ou financeira. Não é fascinante, e ao mesmo tempo assustador, como essas profecias bíblicas parecem descrever a complexidade do mundo atual? Porém, isso é apenas o início. Essas figuras apocalípticas nos introduzem a um período ainda mais sombrio e intenso, a Grande Tribulação. Será que estamos preparados para entender o que isso significa? Vamos continuar. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é descrita como um período de sofrimento sem precedentes, algo que nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Mateus 24, verso 21 e 22. Um aviso tão impactante não pode ser ignorado. Quando pensamos em perseguições religiosas, desastres naturais, colapsos econômicos e crises de proporções globais, tudo parece estar convergindo para esse momento. A perseguição aos cristãos, por exemplo, nunca foi tão intensa em algumas regiões, com igrejas sendo fechadas e pessoas sendo silenciadas por sua fé. Imagine viver em um mundo onde a fé não é apenas desafiada, mas punida. Em muitos lugares isso já é realidade. A Bíblia menciona que durante esse período, os cristãos serão odiados por todas as nações. Mateus 24, versículo 29. E não se trata apenas de perseguição física.
Há também a pressão psicológica, a ridicularização nas mídias sociais e a tentativa constante de apagar os valores cristãos. Para quem vive isso, parece que a grande tribulação já começou. Os sinais desse período também incluem eventos climáticos extremos e desastres que parecem sair de controle. Pense no aumento da intensidade dos furacões, incêndios florestais devastadores e inundações que destroem cidades inteiras. Será que tudo isso é apenas resultado do aquecimento global ou já estamos vendo as profecias bíblicas se cumprindo nos dias de hoje? Jesus mencionou que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Mateus 24, versículo 29. Parece exagerado? Talvez, até vermos esses sinais de forma mais literal. Além disso, a Bíblia fala sobre o surgimento de falsos profetas e líderes que enganarão muitos. Não vemos isso hoje, com figuras carismáticas manipulando massas em busca de poder e influência? Mateus capítulo 24 alerta: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Não é assustador pensar em quantas pessoas já estão sendo enganadas, acreditando em mensagens que desviam da verdade? Mas há algo ainda mais profundo aqui. A grande tribulação não é apenas sobre sofrimento, é também sobre um teste de fé. Muitos abandonarão suas crenças, enquanto outros se fortalecerão. Para quem busca permanecer firme, a Bíblia oferece conforto em meio ao caos. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. E essa perseverança, como qualquer coisa valiosa, exige preparação espiritual e emocional. Será que estamos nos preparando ou apenas assistindo os sinais passarem? Se a grande tribulação é o ápice do sofrimento, o que vem depois? As 7 taças da ira nos dão uma visão ainda mais sombria do que está por vir. Vamos explorar isso juntos. 7 taças da ira. As 7 taças da ira, descritas em Apocalipse 16, são uma sequência de juízos divinos derramados sobre a terra, representando a culminação da ira de Deus contra a desobediência da humanidade. Cada taça traz um impacto devastador, mostrando a seriedade das consequências de se afastar dos caminhos divinos. Já imaginou oceanos transformados em sangue, rios contaminados, e um calor insuportável que consome até os mais resistentes? Parece algo saído de um filme apocalíptico, mas está na Bíblia. A primeira taça provoca feridas terríveis naqueles que adoram a besta e rejeitam a Deus. Apocalipse 16, versículo 2. Pense em como doenças misteriosas e incuráveis já aterrorizam o mundo. Não seria este uma prévia do que está descrito? E não para por aí. A segunda e a terceira taças contaminam os mares e as fontes de água, tornando-os inabitáveis e impróprios para consumo. Apocalipse 16, versículo 3 e 4. Em um mundo onde a poluição já ameaça nossos recursos hídricos, essa imagem parece cada vez mais plausível. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando as pessoas com fogo. Você já sentiu como os verões estão mais quentes? A ideia de mudanças climáticas extremas se encaixa perfeitamente nesse cenário. Porém, mesmo diante de tanto sofrimento, a humanidade não se arrepende, mas blasfema contra Deus. Não é curioso como em tempos de crise, muitos preferem culpar o divino em vez de buscar redenção? A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas, causando sofrimento físico e psicológico. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Pode parecer algo distante, mas já vivemos em um mundo onde o desespero e a falta de esperança são quase palpáveis. As pessoas buscam respostas em lugares errados, criando um vazio espiritual que só aumenta o sofrimento. E as últimas taças, trazendo terremotos devastadores e chuvas de granizo gigantescas, deixam claro que o mundo como conhecemos será abalado até os alicerces. Apesar da severidade dessas imagens, elas não são apresentadas como um castigo arbitrário, mas como uma consequência justa. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento, mesmo no último momento. É uma lembrança poderosa de que ainda há tempo para mudar o curso, para se voltar para Ele antes que seja tarde demais. As profecias que estão se cumprindo nos dias de hoje nos mostram que o tempo de tomar decisões espirituais sérias está chegando rapidamente. Mas será que essas taças são o fim? Ou há algo mais esperando aqueles que escolhem permanecer fiéis? Vamos refletir sobre fé e redenção, porque apesar de tudo, ainda há esperança. Fé e redenção. Em meio a todas as calamidades descritas, há uma mensagem central que não pode ser ignorada. A fé e a redenção são as verdadeiras âncoras em tempos de tribulação. A Bíblia, em sua essência, não apenas alerta sobre os perigos futuros, mas também oferece uma saída, uma esperança viva para aqueles que buscam a Deus. Em Romanos capítulo 10,
verso 13, lemos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o tamanho do caos ou da dor, a promessa de salvação é eterna e está ao alcance de todos. A fé, como um farol na escuridão, é o que nos mantém firmes diante das adversidades. No entanto, fé não é algo passivo, ela exige ação. É o momento de reforçar os alicerces espirituais, lendo a palavra, orando e praticando atos de bondade. Por exemplo, que tal começar o dia com uma oração simples e sincera, pedindo direção e proteção? Ou talvez dedicar alguns minutos para ajudar alguém em necessidade. Essas ações pequenas, mas consistentes, fortalecem nossa conexão com o divino. A redenção também é um tema central que aparece em cada página das Escrituras. Apocalipse 7, verso 14 fala sobre aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso nos lembra que por mais longe que alguém tenha se desviado, o caminho de volta está sempre aberto. Essa é a beleza do Evangelho, ele não exclui, mas acolhe. É como uma casa com as portas sempre abertas, esperando que o viajante cansado entre e encontre descanso. Outro ponto crucial é a importância de preparar a próxima geração. Como podemos garantir que nossos filhos, sobrinhos e jovens ao nosso redor estejam prontos para enfrentar um mundo tão turbulento? Ensine-os a confiar em Deus e a encontrar esperança nas Escrituras. Que tal organizar um momento semanal para ler a Bíblia juntos? Pode ser algo tão simples quanto compartilhar histórias como a de Davi e Golias, que mostram que com fé, até os maiores gigantes podem ser derrotados. Por fim, é importante lembrar que apesar de tudo, Deus está no controle. As profecias bíblicas que estão acontecendo agora não são o fim da história, mas um lembrete de que Ele tem um plano. E esse plano inclui restaurar o mundo e estabelecer um reino onde não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas, Apocalipse 21. Isso não inspira esperança em você? Se essa mensagem falou ao seu coração e trouxe reflexões importantes para a sua vida, não guarde isso apenas para você. Compartilhe com outras pessoas, pois muitos precisam ouvir sobre as profecias bíblicas que estão se cumprindo nos dias de hoje e encontrar esperança em meio às dificuldades. Divulgar essa mensagem pode ser uma forma de abençoar vidas e levar mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Assim, você não perde os próximos conteúdos que certamente continuarão edificando sua fé. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a de todos que você ama. Juntos, podemos ser luz em tempos tão desafiadores.